O Brunão trouxe um pouco para a gente sobre o poder da igreja, o poder que a igreja tem de influenciar, o poder que a igreja tem de transformar. Mas esse poder, ele só faz sentido quando nós avançamos as quatro paredes, quando nós decidimos fazer a vontade de Deus e avançar, e levar este reino para fora aqui do templo ou para fora só da nossa casa. E o Brunão trouxe uma mensagem poderosa sobre isso, que a igreja de Cristo é aquela que avança o reino para fora das quatro paredes, e que nós como igreja temos o poder de impactar todos os lugares que nós estivermos, através do Espírito Santo. E a palavra que o Senhor colocou em meu coração, para a gente pensar e meditar um pouco sobre ela, é sobre algo que tem ficado muito evidente, não somente no mundo, mas dentro até propriamente dito das igrejas, que é sobre um lifestyle cristão de verdade. E a primeira coisa que eu quero falar sobre isso é que ser cristão de verdade não é ter um lifestyle, não é o estilo de roupa que eu ando, não é as palavras, meu linguajar, meu dialeto, não é com os tipos de pessoa que eu ando, com as coisas que eu como, não é. O convite de Deus para as nossas vidas, através de Jesus, é muito maior do que isso. O convite de Deus para as nossas vidas não é um lifestyle, mas sim uma identidade, uma nova vida. Não é eu pegar minha vida, vestir uma roupa nova ali por cima daquilo que está já, que já existe, que já foi criado durante toda a minha vida, até aquele momento, e agora eu sigo como uma veste cristã. Não. Quando Jesus nos convida, Ele fala assim: cada um que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E o negar a si mesmo é você abrir mão do seu eu, de toda a sua vontade, de tudo aquilo que traz prazer para a sua carne, para o seu ego, e tomar a cruz é a nova vida em Cristo. Porque quando Jesus foi crucificado, aquela cruz que representava a morte, Ele transformou ela em vida. Então a cruz não representa mais morte, mas sim vida. Por isso que Ele fala: negue-se a si mesmo. Primeiro, ali está a morte, o negar a si. E a cruz é a nova vida que Ele trouxe para nós. Essa é a nova vida em Cristo, não é um lifestyle. Mas agora vamos orar que a gente vai entrar na palavra. Feche seus olhos. Pai, nós oramos a Ti mais uma vez, Senhor, Te pedindo discernimento sobre o que iremos trazer hoje. Que o Teu Espírito Santo quebre toda barreira que vem para impedir a Tua palavra de se tornar vida em nossos corações e no nosso dia a dia. Que ela possa nos guiar durante a nossa semana e que nós possamos viver conforme a Tua vontade. É o que eu oro a Ti e Te peço, em nome de Jesus, amém. Amém. Então o convite do Senhor, ele não é para a gente viver um lifestyle, que legal, varão, varoa, ter um linguajar ali e tá tudo certo. Não é. É muito maior. E eu encorajo vocês, porque o livro que eu trouxe como referência para esse texto é o livro de 1 Coríntios. E quando Paulo escreve a 1 Coríntios, ele já tinha ido para Corinto, ele já tinha ido lá, ele tinha convivido com aquela igreja, só que começou a haver várias divisões dentro da igreja. No comecinho ele fala assim: como vocês estão dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro? Ele fala assim: por acaso foi eu, Paulo ou Pedro que morreu por vocês? Senão Cristo? E ele começa ali então a trazer vários ensinamentos, correções para a igreja. Ele fala com solteiros, fala com casado, fala com a mulher, fala com o homem, fala com criança, fala de como lidar ali com as situações na igreja, no dia a dia.
Ele começa a trazer vários ensinamentos ali nesse livro. E quando nós olhamos para as Escrituras, nós podemos ver, principalmente no ministério de Jesus, quando Jesus veio aqui para a terra, ele deixou vários modelos de como nos relacionar com as pessoas. Porque Jesus, quando ele não veio só para ser o nosso cordeiro, ele veio também para nos ensinar como nos relacionar com as pessoas. Ele viveu como nós aqui na terra. Ele sofreu tentações, ele sofreu lutas, ele sofreu tribulações. E ele veio para nos ensinar a ter relacionamento com as pessoas. Então, quando nós vamos para as Escrituras, nós conseguimos ver e identificar vários tipos de pessoas que conviveram com Jesus ali, quando Jesus estava aqui na terra. E o primeiro tipo de pessoa que Jesus conviveu ali, e é um tipo de pessoa que a gente às vezes pode achar que é o pior tipo de pessoa que conviveu com Jesus, mas eu quero dizer que não é. Mas o primeiro tipo de pessoa que eu quero trazer para a gente hoje, essa noite, são os perseguidores. Os perseguidores de Jesus, que conviveram ali com Jesus, eles viram tudo que Jesus fez em meio à multidão, eles viram os milagres, eles viram as curas que Jesus realizou, eles ouviram os ensinamentos de Jesus, mas a todo momento eles buscavam afrontar, questionar e difamar Jesus. E no final, eles conseguiram fazer o que eles queriam, crucificar Jesus. E isso pode até parecer uma vitória para eles, né? Mas o que mal eles sabiam é que o plano da salvação dependia deles crucificarem Jesus. Então nem isso estava na mão deles, nem isso foi vitória para eles. A vitória foi de Deus e de Jesus. E para não ficar só nas minhas palavras, vou trazer 2 textos aqui que está em Mateus e Lucas também, sobre algum tipo de fariseu, de perseguidores de Jesus que tiveram ali com Jesus, né? Mateus 12 fala assim: então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre ele como poderiam matar Jesus. E Lucas fala assim: os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo ao sábado. Ali Jesus estava prestes a realizar um milagre. E esse era um tipo de pessoa que caminhou ao lado de Jesus. E a verdade é que nós podemos conhecer pessoas assim. A verdade é que se nós não tomarmos cuidado, nós podemos ser assim, esse tipo de pessoa, que persegue. E o segundo tipo de pessoa, este sim, é o tipo de pessoa que Deus fala que Ele está a ponto de vomitar esse tipo de pessoa, que são os telespectadores. Eles também viram o que Jesus fez, viram os discípulos de Jesus, viram as lutas, as afrontas dos perseguidores, viram os milagres, viram as maravilhas, viram os ensinamentos. Eles conseguiram provar um pouco de tudo isso, mas eles não conseguiram viver e aplicar em suas vidas. Os telespectadores somos nós quando nós viemos ao culto, nós somos cheios de opiniões sobre tudo. Ah não, esse cara tem que falar desse jeito. Não, a música não pode ser essa. Essa música não é legal, ninguém levantou a mão, ninguém. A gente vê as pessoas chorando, a gente vê as pessoas se emocionando, se ajoelhando aos pés de Jesus, e a gente tem tudo para falar sobre tudo isso que está acontecendo, mas quando é colocada uma responsabilidade nas nossas mãos, a gente foge. Não está no tempo, então, minha vida profissional está à frente, minha família, minhas realizações particulares, meu particular ainda não está resolvido, então isso aí não é comigo. A palavra de Deus fala em Apocalipse 3, 15 e 16, fala assim, conheço as suas obras, sei que não é frio nem quente, melhor seria que fosse frio ou quente,
Assim, porque você é morno, ou seja, você está em cima do muro, opinando, falando, às vezes até querendo ensinar coisas, mas na hora do vamos ver, na hora de pôr a mão na massa, foge. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Essa é a palavra de Jesus. O muro da indecisão, ele é frio. Ele é do inimigo. E Jesus fala que estar no muro é pior do que ser frio. Mas vamos seguir. E aí vem o terceiro tipo de pessoa que conviveu com Jesus, que é um tipo de pessoa também que aprendeu, também viveu lado a lado de Cristo, que viveu todos os milagres, as maravilhas, os ensinamentos, aprendeu muito, teve particulares com Jesus, que são os seguidores. Eles realizaram milagres também ao lado de Jesus. Eles ensinaram também ao lado de Jesus. Mas os seguidores, quando afrontados e confrontados, nem sempre eles mantiveram a sua identidade firmada em Cristo. E um exemplo dessa pessoa é Pedro. Pedro caminhou lado a lado com Jesus. Pedro era aquele que, se alguém levantasse a voz para Jesus, ele era o primeiro a levantar a espada e atacar essa pessoa. Foi Pedro que decepou a orelha de um soldado quando veio prender Jesus. Só que, sabe o que aconteceu? Logo quando Jesus foi preso, vieram algumas pessoas, Pedro estava ali observando, às vezes meio que de longe, tudo aquilo que estava acontecendo, aí pessoas vieram falar, não, mas você não seguia ele? Você não é um deles? Pedro, o que ele fez? Não sou eu. Em João 18, 17, fala assim, uma mulher veio e questionou Pedro, perguntou para ele e falou, você não é um dos discípulos desse homem? O que o Pedro falou? Eu não. Não sou eu não. Aí depois veio outra situação, aí perguntaram, você não é um dos discípulos dele? Ele, não. Aí aconteceu a terceira vez, não, mas você não é um deles, você se veste como eles, você tem um lifestyle igual dele, olha a sua roupa, olha o jeito que você fala, olha com quem você anda, seu lifestyle é igualzinho dele. Não, eu não. E aí quando Pedro nega pela terceira vez, e o galo canta, a palavra do Senhor se concretiza na vida de Pedro, ele se arrepende, e sabe o que acontece? Ele se torna o tipo de pessoa que Jesus quer que nós sejamos, ele se torna um imitador de Deus. Quando o galo canta, Pedro deixa de ser um seguidor de Jesus, alguém que ainda não tem certeza da sua identidade, e ele se torna um imitador de Jesus, e ele assume a nova identidade em Cristo, para viver e caminhar a sua vida dali em diante. Foi isso que aconteceu depois que o galo cantou. Esse é o tipo de pessoa que Jesus está procurando. Esse é o tipo de pessoa que Deus está levantando para transformar uma nova geração nessa nação, neste mundo. Aqueles que, além de ter visto Jesus, seguido Jesus, aprendido com Jesus, colocar em prática tudo aquilo que foi ensinado. E quando confrontados, não tiveram medo da sua identidade em Cristo Jesus. Depois disso, Pedro não negou mais Jesus. E Pedro foi perseguido. E tem alguém também que é muito exemplo de imitador de Jesus, e que veio após isso, não teve o convívio ali direto com Jesus, que é Paulo. E é isso que ele traz na carta de 1 Coríntios. E ele fala assim em 1 Coríntios 4,16, portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores,
E ele fala de novo no capítulo 11, versículo 1: tornem-se meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E sabe por que Paulo está falando isso? Porque um seguidor, ele sabe muitas coisas que Jesus faz. É o sabichão, é o dono do conhecimento e da sabedoria. Mas o imitador, ele faz muitas coisas que Jesus faz. Aí está a diferença. O só saber não vai mudar, não vai impactar gerações, mas o fazer é que vai transformar vidas. Porque não adianta nada eu pegar e profetizar e falar: Deus quer salvar a sua vida, Deus quer que você corrija os seus maus caminhos, Deus quer que você não ande e não caia mais em tentação. E aí, no outro dia, você está junto com essa pessoa e você caiu de novo. E você errou, você fez totalmente ao contrário. E nós estamos sujeitos a isso. Mas o que o Senhor está nos chamando a atenção é que a atitude vale muito mais do que as palavras. Não adianta ficar falando se você não é. E o mais importante é que um imitador de Jesus, ele sabe que tudo o que ele faz para a glória de Deus. A palavra de Deus lá em 1 Coríntios também fala assim, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então eu estou imitando Jesus, não é para então o Ivan é o certinho, então o Ivan é o corretinho lá, é o santo tal. Não, é para glorificar o nosso Deus que está no céu, com tudo que eu faço. E com tudo que eu falo também. Essa é a grande chave de um imitador genuíno de Jesus. E para nos ajudar nessa noite, eu quero trazer 3 características de Jesus que nós precisamos aplicar nas nossas vidas para nos tornarmos um imitador dele. E a primeira característica é a da obediência. Jesus, ele foi obediente em tudo. Ele estava lá no céu, de boa. Ele não tinha nada a ver com o que Adão fez. Não tinha nada a ver. Adão, você que decidiu comer do fruto. O que eu tenho a ver com isso? Eu ajudei a te colocar no jardim, tinha tudo para você, me relacionava com você através de Deus. E você tomou a decisão de caminhar para o lado da morte. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas aí quando o Pai deu um propósito para a vida de Jesus, Ele não relutou, Ele obedeceu. Então a primeira característica de um imitador de Jesus é ser obediente à palavra de Deus. Essa é a primeira característica. A primeira coisa que Jesus fez foi obedecer a Deus. E a segunda característica é de ser uma pessoa amável, de amar as pessoas. Não só porque eu vou com a cara dela, não só porque ela faz coisas que me agradam, não só porque o lifestyle dela é um lifestyle que dá a match aqui com o meu. Não é por meritocracia. Jesus veio e entregou a sua vida por amor de todos, e para que todos tenham acesso à salvação. Não foi para quem merecia, porque se assim fosse, ninguém seria salvo. E olha, as pessoas saberão o quanto as amamos, não pelo quanto dizemos isso a elas, mas pelo quanto elas se sentem amadas por nós. Não adianta nada você falar que ama seus pais, e aí de manhã, todo dia de manhã, antes de ir para o trabalho, você já acorda, aí você perdeu o horário, a sua mãe vai lá, te acorda, ou seu cônjuge vai lá, te acorda, que não sei o que, já briga. Aí você toma um cafezinho legal lá, depois do café você vai lá, te amo mãe, te amo amor. Não dá, meu. Não dá. Por quê? Porque ela não vai se sentir amada. Porque a sua atitude não foi de alguém que ama.
Então, as pessoas saberão quanto nós a amamos, não pelo quanto nós falamos, mas sim pelo quanto elas se sentem amadas por nós. E a terceira característica é: seja um influenciador. Jesus nos influenciou em tudo. Ele influenciou todos aqueles que estavam ao lado dele. Jesus, ele teve o poder de andar com pessoas que todo mundo queria estar distante. Todos aqueles que seguiam ali os mandamentos, os doutores da lei, os fariseus, eles andavam distante, eles não passavam perto, eles não tinham relacionamento com aquelas pessoas. Jesus não, Jesus falou: eu vou andar e caminhar junto com todos. Eu não vou fazer acepção de pessoas. E para que eu estou trazendo isso nessa noite para a gente? Por que Deus ministrou essa palavra no meu coração? É porque nós precisamos chegar ao ponto de falar para as pessoas e falar: Brunão, ande aqui comigo, me imita, porque eu imito Jesus. E isso não é fácil. Mas nós precisamos. É um chamado de Deus para as nossas vidas. Quem era Paulo antes de Jesus chegar na vida dele? Você imitaria Paulo? Conhecendo o passado dele? Se você não caminhasse lado a lado com Paulo, para ver o quanto Jesus tinha transformado a vida dele, você não andaria com ele. Eu não andaria com ele. Eu não imitaria ele. Mas por ele caminhar e andar com as pessoas viam referência nele. Esse é o chamado de Jesus para as nossas vidas. E não é fácil se tornar um exemplo e um padrão para as pessoas e dizer: vem aqui, vem caminhar comigo, que eu vou te mostrar como eu imito a Jesus. Não é fácil, ainda mais sobre uma frase que nós aprendemos a vida inteira: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Essa foi uma das frases que eu mais ouvi durante a minha vida. Não, Ivan, se eu falei para ir para a direita, não é, porque eu vou para a esquerda. Não faça o que eu faço, só faça o que eu digo. Não. Nós precisamos nos colocar como referência. Eu, quando comecei a andar mais tempo com o Brunão e estar caminhando lado a lado dele, eu comecei a me parecer mais com Jesus, porque ele se parece com Jesus e ele influencia a minha vida. E é esse desafio que eu faço para você. Ninguém vai ser um cristão numa bolha e achar que já sabe de tudo e já vive tudo e já sou autossuficiente em tudo. Não preciso caminhar ao lado de ninguém. Nós precisamos ser discipulados. Nós precisamos andar perto de pessoas que são referência de Jesus para as nossas vidas. O corpo, ele não é feito de um membro só. A igreja do Senhor não é feita de uma pessoa só, ela é feita de todos os membros. E por que Paulo, ele se coloca como exemplo aqui? Porque ele sabe que se a gente quiser se isolar, ir para as escrituras e ficar aqui sozinho, eu sou autossuficiente, eu vou aprender, eu não vou conseguir. Jesus não veio para a terra e viveu sozinho ali, não, vou ficar aqui, quietinho na minha santidade, quando chegar a minha hora eu vou lá, morro e está tudo certo. Não, ele foi andar no meio das prostitutas, ele foi andar com a mulher samaritana, ele foi curar, ele foi tocar leprosos, ele foi fazer várias coisas. Ele não ficou numa bolha. E por que nós queremos achar que nós somos autossuficientes, não precisamos de nada e de ninguém? Não. Nós temos que aprender a imitar pessoas que imitam Jesus. Porque sabe o que vai acontecer? Vai chegar um ponto que você vai estar tão perto dessa pessoa que você vai falar: cara, da onde esse cara tira essas coisas? E aí você vai aprender a buscar direto da fonte. E aí pessoas vão começar a te imitar, pessoas vão querer estar perto de você, porque você revela Cristo. Ser imagem e semelhança de Deus é eu imitar Ele e revelar Ele nessa terra. E é assim que o reino de Deus vai avançar as 4 paredes do templo. É dessa forma. Só que tenha atenção.
Porque quando Paulo diz, sejam meus imitadores, como eu fui de Cristo, ele teve um início. E o início de Paulo, o início do ministério de Paulo foi bem assim. Deus fala para Ananias, vai lá que tem um homem lá que você vai ter que curar esse homem. Mas quem que é esse homem? Ananias não iria. Por quê? Porque Saulo, ele era perseguidor. E não só perseguidor, ele torturava, ele matava. E quando Deus dá esse desafio para Ananias, ele fala assim, está lá em Atos 9, do 15 ao 16, está assim, o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Olha aí onde está a chave do ministério de Paulo. Deus fala assim, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Se está sendo muito facinho, acho que você está no lifestyle ainda, não está na identidade. Porque existirá muita perseguição, existirá muito sofrimento, muita luta, muita dificuldade, muita força ao contrário. Mas se por amor a Cristo, nós imitarmos Ele, perseverarmos, encararmos a morte do nosso eu todos os dias, o Senhor tem uma palavra que vai nos trazer um consolo e que vai renovar as nossas forças. E eu quero que você já se coloque de pé, a equipe do louvor vai subir. Em Romanos 8, do 35 ao 37, vai dizer assim a palavra do nosso Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa é a palavra do Senhor para todos aqueles que forem perseguidos por causa do Evangelho, todos aqueles que sofrerem afronta por causa do Evangelho, todos aqueles que sofrerem tribulação, que viverem angustiado, mas porque estão imitando a Jesus, porque estão sendo imagem e semelhança do Senhor aqui na terra, o Senhor disse que esses serão mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo que nos amou. Você pode dar um brado de vitória nessa noite? Glorifique o nome do nosso Deus. Ele, através do amor dele. Porque, gente, como é fácil para nós aprendermos as coisas com as coisas do mundo. Quantos memes ou dancinha a gente já não aprendeu durante esses últimos tempos? A gente assiste um meme, um dia a gente já sabe de cor. A gente já sabe fazer a dança lá do TikTok. Você já ouviu falar que você é a média das 5 pessoas que mais andam ao seu lado? E aí? Como tem sido? Quem você tem imitado? Quando nós fizemos aquela oração, Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Ele nos deu um propósito muito maior. E não seja como aqueles telespectadores que acham que não tem necessidade disso. Eu não preciso levantar a mão e dizer que eu aceito Jesus. Eu não preciso confessar com a minha boca. Isso aí é doutrina de igreja. Isso aí Não. Confessar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da nossa vida é o que irá trazer salvação. Aquele que crer, aquele que confessar, aquele que ser batizado, já está salvo. E nessa noite eu quero que
Você feche os seus olhos, põe a mão no seu coração, vamos fazer uma oração ao Senhor. Pai, quebre todo o nosso orgulho, Senhor. Quebre toda a nossa autossuficiência. Quebre todo o nosso eu. Que nós possamos, Deus, fazer como cantamos essa noite, te amar mais do que a prata, do que o ouro e mais do que a nós mesmos, Senhor. Que nós possamos aprender a imitar seu Filho Jesus. Que nós possamos, Deus, nos colocar como referência na vida da nossa família, dos nossos amigos, colegas de trabalho, na faculdade. Que elas possam aprender, ó Pai, a olhar para mim e enxergar o Teu Filho Jesus. Que nós possamos ser referência neste mundo. Que nós possamos impactar gerações. Que nós possamos avançar o Teu reino nessa terra. Que nós possamos avançar das quatro paredes, ó Deus, e dizer para esse mundo que existe um povo que te imita e que quer trazer o céu na terra. Um povo que ama pessoas, um povo que obedece a Tua palavra e um povo que vai influenciar uma geração, uma nação. Nós queremos ser esse povo, Pai. Venha nessa noite, Senhor, transformar os nossos corações. Purifique a nossa vida, Pai. Purifique a nossa vida em nome de Jesus.